do Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
O amor do nosso Deus tem sido imensamente grande nesse tempo em que nós estamos vivendo, né? Deus tem cuidado de nós a cada dia. Ele tem suprido cada uma de nossas necessidades. Ele tem estado do nosso lado e Ele tem sido o nosso divino companheiro, né? Então, que Deus possa, a cada dia, meus irmãos, possamos estar gratos a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso viver. Amém, irmãos? Que Deus possa fazer morada eternamente nas nossas vidas. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Um prazer muito grande hoje à noite compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Obrigado por esse momento tão especial que temos nessa noite para juntos ler a palavra de Deus, tentar aplicar em nossas vidas. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia para o Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. E logo mais iremos compartilhar sobre o tema A Caminhada, com base fundamentado nesse texto da palavra de Deus. Diz assim as Escrituras: E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. E quando trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleópatas, replicou-lhes: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar: Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhe asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então Jesus lhes admoestou: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa,
Tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse mesmo instante, se lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queima o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Que Deus nos abençoe, meu querido, hoje à noite, nessa caminhada aqui que vamos prosseguir compartilhando a palavra de Deus. Bem, todos os dias, ou quase todos os dias, pelo menos de segunda-feira até o sábado e às vezes no domingo, eu faço uma caminhada de 7 quilômetros. E essa caminhada, ela é maravilhosa, porque ela traz muitos benefícios. E eu tenho notado que essa caminhada, quando ela é realizada em boa companhia, no meu caso, às vezes, geralmente, quase sempre, a minha esposa vai comigo, às vezes Brena, ou geralmente Brena também vai, minha filha, e às vezes tenho também o privilégio de caminhar com Pedro, um irmão maravilhoso aqui da nossa igreja, e eu percebo que com a companhia deles, essa caminhada se torna melhor ainda. E eu fico imaginando, na nossa vida, em nossa caminhada, essa caminhada, ela certamente, sempre, ela será maravilhosa quando nós temos a companhia de Jesus Cristo conosco. Interessante notar que no texto de Mateus 28:20, Jesus disse: eis que estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ele não desiste, ele sempre está conosco. O problema muitas vezes é que na caminhada da vida nós esquecemos que Jesus está conosco. É verdade que ele nunca desiste de nós, é verdade que ele está sempre conosco, mas o problema é que às vezes esquecemos de Jesus. O problema é que às vezes nós não estamos com ele, nós não incluímos Jesus em nossa caminhada. Às vezes as decepções, a dor, a traição, o desencanto com a vida, os perigos das doenças, no caso do Covid, a dor, os assaltos, os acidentes, o desemprego, o abandono, os planos frustrados, podem nos levar a esquecer da promessa, da companhia maravilhosa de Jesus ao nosso lado em nossa caminhada. Esse texto fala de uma caminhada de 2 homens que caminharam em direção à sua casa, depois de muitos dias, de muitas aflições, de muitas tribulações. O contexto aqui anterior que Lucas narra fala sobre o sepultamento de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, sobre Jesus no caminho ao Gólgota. Então aqui eles tinham presenciado tudo, e parece-me, pela falta de conhecimento das Escrituras, e eles estavam frustrados com a morte daquele que era o seu amigo, daquele que era o seu redentor, daquele que iria livrá-los do Império Romano, do jugo romano, da opressão, da escravidão. E aqui eles estavam colocando todas as expectativas na libertação do seu povo e por conseguinte, na sua libertação. E por isso, a morte de Jesus ganhou um contorno de dor, de sofrimento e de frustração dos planos e do futuro daqueles 2 que caminhavam para casa, discorrendo acerca
de todo o sofrimento, acerca das suas frustrações. Quantas vezes nós não estamos frustrados com pessoas, com as coisas, com o governo, com a família, com os amigos, às vezes até com a igreja, às vezes até com as circunstâncias adversas das quais eu citei anteriormente. Então, esse foi o caso desses dois no caminho de Emaús. Além da frustração de não concretizarem os seus sonhos imediatos, da restauração do reino de Deus e da libertação do jugo romano, como falei, claramente, esse texto nos mostra que o maior problema desses dois era não conhecer as Escrituras. Por isso que Jesus os chamou de tolos de entendimentos e lentos de coração. Por isso se faz necessário, se faz imperativo, hoje à noite, nós aprendermos pelo menos duas verdades que esse texto tem a nos ensinar. Porque muitas vezes, como eu falei, o nosso problema é que queremos somente ver a glória, nós queremos somente as bênçãos e esquecemos de que as provações ardentes fazem cristãos de ouro, como disse Charles Spurgeon. As duas verdades das Escrituras narradas no texto de Lucas são as seguintes. A primeira é que as Escrituras, é que a Bíblia ajuda a compreender os dilemas da vida. Lembro que na caminhada os olhos dos discípulos estavam sem compreender a morte do seu mestre, do seu amigo, do seu libertador. No verso 16, diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Será que a falta de conhecimento das Escrituras tem impedido você de enxergar, de compreender os dilemas da vida? Qual a sua dor? Qual a sua frustração? Qual a sua aflição? Você precisa voltar a meditar na Bíblia, sob pena de permanecer com os seus olhos fechados. Anteriormente da caminhada, esses discípulos foram informados pelas mulheres e por alguns seguidores que atestaram que o corpo de Jesus não estava no sepulcro. Claramente, as mulheres no versículo 22 disseram que Jesus vive, que Jesus não estava mais lá no sepulcro. No entanto, eles não acreditaram nas mulheres, porque certamente eles não tinham conhecimento das profecias do Antigo Testamento. E por isso, Jesus vai confrontá-los e vai levá-los às Escrituras, aos profetas, ao Velho Testamento, para mostrar quão significativo e qual o significado da morte de Jesus Cristo, porque as profecias do Antigo Testamento apontavam para a morte, para o sofrimento de Jesus Cristo, e muitas vezes a visão nebulosa das Escrituras, ou a pouca visão, ou pouco conhecimento das Escrituras, certamente impede de compreender os dilemas da vida. Por isso que hoje nós precisamos voltar às Escrituras. Nós queremos desafiar você a voltar a meditar nas Escrituras, não só meditar, mas estudar as Escrituras, estudar a Bíblia, porque eles foram impedidos de enfrentar os dilemas que eles estavam passando e, sobretudo, essas frustrações que poderiam serem evitados se eles estivessem realmente entendido as Escrituras, entendido o plano de Deus para a vida deles e, sobretudo, para a vida de Jesus Cristo. Eles precisavam terem acreditado que Jesus vive.
como aquelas mulheres disseram, ele vive. Eles erraram por não conhecer as Escrituras. Por isso que Jesus, no texto lá de Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite é que as Escrituras acendem a esperança. As Escrituras acendem a esperança. Qual foi a última vez que seu coração ardeu, pegou fogo, ficou feliz, foi invadido pela palavra de Deus? Depois de uma dosagem significativa de Bíblia dado para Jesus aqueles dois no caminho. Era uma caminhada de 11 quilômetros. Estava um pouco pensando sobre esses 11 quilômetros. Se eu faço 7 quilômetros caminhando um pouco apressado em 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 10 minutos, eu quero supor que em menos de 2 horas, ou 2 horas aproximadamente, eles fizeram essa caminhada. Então Jesus foi falando para ele, foi uma aula de aproximadamente umas 2 horas, mas aquela aula que foi uma exposição das Escrituras, da Bíblia Sagrada, uma exposição dada pelo maior mestre de todos os tempos, pelo maior professor que foi Jesus. E ele, certamente, aquilo que ele falou, invadiu ao coração daqueles homens, ao ponto deles reconhecerem que a palavra de Deus promoveu no seu coração um ardor, uma mudança muito grande, e uma mudança de perspectiva daqueles dilemas que eles viviam. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela vem nos confrontar, ela vem nos admoestar, ela vem nos consolar, ela vem nos trazer esperança, ela vem arder o nosso coração. E se nós não buscarmos a palavra de Deus, certamente nunca arderá o nosso coração e nós nunca seremos acalentados. Por isso que hoje se faz imperativo de entender que as Escrituras, além de ajudar a compreender os dilemas da vida, as Escrituras também acendem a esperança. É como aqueles homens disseram no verso 32, porventura não nos queimava o coração quando Ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Era uma pergunta retórica. Queridos, às vezes quando eu vou caminhar, em alguns momentos eu caminho sozinho, mas eu não estou sozinho, porque eu estou sentindo a presença de Jesus comigo. E às vezes Ele me faz lembrar a sua palavra, e o meu coração se alegra, se enche de esperança. E quando eu chego em casa, que eu saio daqui, que eu chego depois daquela caminhada, a perspectiva dos dilemas e da dor e das frustrações não é mais a mesma, porque as Escrituras acendeu o meu coração. Ele quer acender o teu coração durante a jornada da sua vida, durante a caminhada da sua vida. Agora, os discípulos, eles podiam dizer, eu entendi. As mulheres estavam com a razão. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele é a esperança viva, Ele venceu a morte. Eu posso realmente crer no amanhã, porque Ele está vivo. Não vamos nos comportar como os nécios e tardos de coração. Nécio é aquele que é tolo, que não tem entendimento das Escrituras, e por isso tem a mente obscura,
tem os olhos fechados, não consegue enxergar as coisas que acontecem na sua vida, reclama de tudo, tem o seu casamento frustrado, tem o seu trabalho frustrado, tem os seus planos frustrados, tem as suas amizades rompidas, porque não conseguiu enxergar e nem obedecer e nem atentar para as recomendações das Escrituras. Como uma pessoa pode ter esse conhecimento? Como uma pessoa pode arder o coração sem sequer essa pessoa ouve a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus dioturnamente? Certamente, queridos, certamente não compreenderá os dilemas da vida, certamente cairá nas armadilhas do inimigo, nas armadilhas de não compreender aquilo que passa ao seu redor. Sabe, meus amados, você já viu uma pessoa fazendo dificuldade para realizar o trabalho de Deus na igreja? Você já viu uma pessoa reclamando em casa o tempo todo do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua filha, reclamando do trabalho? Uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem satisfação. Certamente essa pessoa precisa que as Escrituras seja a sua principal fonte de consulta. Certamente essa pessoa precisa que o seu coração esteja ardendo dia após dia, meditando, vendo que Deus está falando ao seu coração, buscando a sua palavra, buscando como alimento que nós precisamos, buscando como a água quando nós estamos com sede. E certamente a nossa satisfação plena está com o Senhor. Estava vendo uma palavra de um pastor, um colega meu, e ele disse o seguinte: olha, sabe qual é o remédio para muitas pessoas que são casados? É o relacionamento pessoal de cada um com Deus. Se o relacionamento pessoal de cada um com Deus for bem, o casamento vai bem. Se o relacionamento pessoal de cada um com Deus for mal, o casamento vai mal. Não só o casamento, mas a relação da pessoa com a igreja, a relação da pessoa com o pastor, a relação da pessoa com a liderança da igreja, a relação da pessoa com os amigos, a relação da pessoa com as pessoas do trabalho, a relação das pessoas com o chefe, a relação das pessoas com o pai, com a mãe, com os irmãos. Tudo vai mal, porque as pessoas que não têm o relacionamento profundo, íntimo com Deus no seu dia a dia, não cultiva isso, e isso precisa ser cultivado diariamente, certamente essa pessoa, podemos dizer, é uma pessoa problemática, que precisa se voltar para Deus urgentemente, sob pena de não compreender os dilemas da vida, sob pena de não ter essa experiência de arder o coração, que tem aquela paz, aquele prazer com a palavra de Deus. Uma pessoa que está com Deus, nada será um peso. A pessoa não vai dizer: eu não me sinto bem, eu não quero isso, eu não quero aquilo, porque a pessoa está com Deus, porque a pessoa faz com prazer. É como a comida de casa que a gente faz com prazer, com amor, aí fica maravilhosa, fica melhor do que aquele que a gente come no melhor restaurante, porque foi feito com amor, com prazer. Não é peso, é prazer, meus queridos. Essa semana fiz um camarão aqui, a grega, para minha filha, para mim, né? E para alguns que apareceram aqui também em casa. Mas minha esposa não gosta de camarão, mas ela ajudou a fazer, e como foi maravilhoso. E minha filha olhou e disse: poxa, esse camarão está melhor do que aquele do restaurante. Que maravilha! E estava mesmo, porque foi feito com amor, não foi peso, foi feito com alegria,
foi feito com alegria. Então, queridos, é preciso a gente entender isso, mesmo que venhamos a passar por dificuldade, por sofrimento, por aflição, mas se nós estivermos conscientes de que a presença de Jesus está conosco, nada será pesado demais, porque Ele mesmo disse na sua palavra: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É suave, é leveza. Nós podemos levar a vida com leveza. É preciso você entender isso hoje à noite, mas entender sobretudo que você precisa voltar para as Escrituras, entender sobretudo que você precisa curtir a presença de Deus, de Jesus na sua vida, porque Ele disse, como falei: eis que estou convosco todos os dias. Para concluir, queridos, nós precisamos algumas coisas que esse texto nos ensina. Esse texto da palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter os olhos abertos, olhos bem abertos, olhos abertos. Para que os olhos abertos? Esse texto nos ensina que se você não estudar a Bíblia, você será um crente ou um discípulo de olhos fechados, ou de olhos semi-fechados, e certamente passará por aquilo que os discípulos no caminho de Emaús passaram, não enxergaram o que as Escrituras estavam dizendo. E hoje, com tantos recursos, tantos comentários que a gente tem disponíveis da Bíblia, com tantos pastores qualificados, com tanta coisa disponível, nós temos todos os recursos para entender a palavra de Deus. É bem verdade que a gente não vai saber tudo, mas não é necessário saber tudo, mas é necessário saber que nós temos a esperança que as pessoas que não são agarradas às Escrituras, elas não levam, sejam elas crentes ou não. E precisamos, para ter os olhos abertos, estudar a Bíblia. Estude a Bíblia, querido. Medite na palavra de Deus, não só uma vez na vida, mas todos os dias, que ela seja o seu alimento, porque ela fala da fonte da água da vida, e quem beber dessa fonte da água da vida nunca mais terá sede, terá uma vida satisfeita. É verdade que os problemas virão, é um após o outro, é dia após outros, mas nós estamos cheios com a palavra de Deus, e quando eles vêm sobre nós, é verdade que nós ficamos tristes, é verdade que nós sofremos, mas nós lembramos que temos aquele que está conosco, mas nós lembramos o que as Escrituras dizem, e nós abrimos os olhos, e os nossos olhos ficam abertos para enxergar a verdade daquilo que está acontecendo conosco, e Ele nos fortalece, porque Ele é bom, porque Ele quer alentar o nosso coração, e esse fardo, e esse sofrimento, e essa dor se torna leve, talvez até acabe, mas em algumas situações ela se torna leve, porque nós estamos vendo a vida lá do alto, altaneiramente, como diz o Salmo. A segunda conclusão de que esse texto nos ensina hoje é que nós precisamos ter o coração aquecido. Coração aquecido com a presença de Jesus todo instante. Não é fanatismo, mas é realidade. Quando nós sentimos a presença de Jesus todo instante, toda hora, na caminhada da vida, a nossa vida é diferente, o nosso coração fica pegando fogo, e ele pega muito mais fogo ainda, como nós vimos, quando nós observamos a atuação de Deus direta nas coisas e ao nosso redor, quando Deus atende a nossa oração, quando Deus chega com providência, quando Deus muda a história de uma igreja, muda a história dos irmãos, quando Deus cura, quando Deus abençoa, quando Deus consola, quando Deus cuida de nós, quando Deus quebranta, quando Deus amansa. Então, nesse sentido, o nosso coração fica aquecido, caminhando com Ele, o nosso coração será aquecido. Por isso, nós precisamos ter não somente os olhos abertos,
mas também o coração aquecido. Não precisamos morrer de frio na angústia, mas ter um coração aquecido pela palavra de Deus. Não vamos morrer no frio, mas vamos nos aquecer nos lençóis de Jesus Cristo, porque esse nos aquece e nos dá uma boa noite de sono. Que Deus te abençoe, meu querido. Tenha o coração aquecido na presença de Deus. Por último, precisamos ter os pés velozes, porque o texto mesmo fala sobre isso no verso 33, que quando eles abriram os olhos, quando eles tiveram o coração aquecido, o verso 33 diz que textualmente, e na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles. Que palavra, meus queridos, que maravilha! Eles tiveram os pés velozes, os pés que já tinham andado 11 quilômetros, mas andaram mais 11, não mediram esforços. Eles voltaram a caminhada aproximadamente, como eu disse, de mais 2 horas, já tinham andado 2, não mediram os esforços, porque os compromissos deles eram terem os pés velozes para anunciar a maior verdade de toda a história, que é Ele vive, que é a ressurreição do Cristo vive, do Cristo que muda as nossas vidas, do Cristo que quer perdoar pecados, do Cristo que está todo o tempo nos consolando e nos ensinando através da sua palavra. E eles voltaram para dizer àqueles discípulos: Ele vive, Ele ressuscitou. E era essa mensagem, e é essa mensagem que é urgente, que é uma tarefa subliminar, que nós não podemos deixar de falar e nem de medir esforços, e com compromisso verdadeiro, de fato e de verdade, atestando que somos crentes em Jesus Cristo, que recebemos a verdade de Jesus Cristo, que somos salvos por esse Jesus Cristo que nos amou primeiro. Precisamos anunciar essa verdade e sairmos da nossa acomodação, do nosso comodismo. E precisamos sair do comodismo que nos impede não somente de termos os olhos abertos, coração aquecido, mas de ter esses pés velozes, de entender que a mensagem deve ser passada urgentemente. Não cabe mais lugar, irmãos, para desculpinhas. Eu não posso, eu não estou me sentindo bem. É tanto mimimi que perderam a perspectiva de que esses homens, depois que Deus falou o seu coração, arderam o seu coração pela palavra de Deus, eles imediatamente, a Bíblia diz, na mesma hora, eles não foram dizer, não, amanhã, depois de amanhã, quando der certo, quando eu estiver me sentindo bem. Não, eles disseram, eles levantaram, se levante, meu irmão, se levante do seu comodismo, das suas frustrações e olhem para o Senhor, busque a palavra de Deus, como disse no início, se aqueça pela palavra de Deus, e que certamente Jesus já está com você, e Ele quer te usar para anunciar, para que você possa anunciar a maior verdade de todos os tempos. Por isso que o salmista disse: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Eu quero terminar hoje à noite com 2 textos que quero pedir permissão a vocês para ler esses 2 textos. Além dessas 3 verdades conclusivas de que nós precisamos: olhos abertos, coração aquecido e pés velozes. Quero dizer também mais 2 verdades. A primeira delas é que na vida nós precisamos ter perseverança. Nós não podemos desistir daquilo que agrada a Deus com facilidade, dos projetos de Deus para a nossa vida. Tem uma frase que li no livro Andando com um Tanque Vazio, de Wayne Cordeiro, uma frase de Michael Jordan, um dos maiores atletas do basquete do mundo. E ele disse o seguinte:
Errei mais de 9.000 lances em minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Por 26 vezes fui o responsável por fazer o arremesso que poderia ganhar a partida e errei. Fracassei muitas e muitas vezes na vida. E é por isso que fui bem sucedido. Sabe, queridos, faça como Malcolm Gordon. Não fique alimentando os fracassos da vida, mas prossiga para frente, sendo fiel ao Senhor, observando a sua palavra, se aquecendo todo dia com a presença de Jesus. E a outra frase é de um livro que um pastor, colega meu, mandou para mim pelo WhatsApp essa semana, que diz o seguinte, a frase é um texto de um parágrafo de um autor e que é muito relevante para os dias atuais, para compreendermos a soberania de Deus em nossas vidas. E esse texto diz assim: é natural murmurarmos quando as coisas não ocorrem bem. Todavia, é sobrenatural mantermos a tranquilidade nessas ocasiões. É natural nos sentirmos desapontados quando nossos planos fracassam. Porém, é sobrenatural nos sujeitarmos às determinações divinas. É natural querermos as coisas à nossa maneira, mas é sobrenatural dizermos: não se faça a minha vontade, e sim a tua. É natural nos rebelarmos quando algum ente querido é nos tirado pela morte. Contudo, é sobrenatural dizermos de todo o coração: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando Deus se torna verdadeiramente a nossa porção e nós aprendemos a admirar a sua sabedoria e reconhecermos que Ele está no controle de todas as coisas e que Ele faz tudo muito bem, é nessa hora que o nosso coração é conservado em perfeita paz, quando a nossa mente se fixa no Senhor das Escrituras, no Senhor que quer caminhar conosco, no Senhor que quer caminhar não só 7 quilômetros, mas no Senhor que quer caminhar toda a trajetória da nossa vida, em toda a nossa caminhada, que você possa aprender do Senhor, porque Ele é a fonte inesgotável, porque Ele é verdadeiramente aquele que nós precisamos para a nossa caminhada. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa, meu Pai, cada irmão, cada amigo, cada pessoa que escutou e que vai escutar a Tua palavra. Muito obrigado por tudo. Que a nossa caminhada possa, Senhor Deus, ser uma caminhada de vitória, uma caminhada que possa ter, sobretudo, a Tua palavra como fundamento, como âncora, que possa ter, sobretudo, ó Pai, um coração aquecido, um coração que sinta a Tua palavra, que experimente o Teu aconchego, que experimente a Tua presença em nossa vida. Nos abençoa e nos guarda. Essa é nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, irmãos. Ficam na paz e na graça de Jesus. Amém.